Abra sua Bíblia então, no Evangelho de Lucas, capítulo número 1, veremos do verso 39 ao 45. E o tema da minha palavra hoje é o Espírito Santo. O Espírito Santo. Olha o que vai dizer então a palavra do Senhor. Naqueles dias, Maria saiu e foi apressadamente a uma cidade na região montanhosa de Judá. Entrando na casa de Zacarias, cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu o cumprimento de Maria, a criancinha saltou em seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E exclamou em voz alta: Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Mas por que me acontece isso, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que ouvi o teu cumprimento, a criancinha saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada, a que creu que se cumprirão as coisas que lhe foram faladas da parte do Senhor. Na semana passada, eu falei para os irmãos sobre 3 pessoas aqui. Sobre Maria, aquela jovem, que havia acabado de receber a notícia do anjo, que havia chegado o tempo que Jeremias havia profetizado, a plenitude dos tempos, onde se manifestaria a salvação de Deus a Israel. Falamos da figura de Isabel, aquela mulher já velha, aquela mulher cujo ventre por toda a vida esteve cerrado, mas agora ela esperara uma criancinha de 6 meses, uma criancinha que se chamaria João Batista e seria o precursor de Jesus Cristo. Falamos sobre João Batista, que seria o Elias, aquele que abriria o caminho e que, como o anjo havia profetizado, já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Mas existe uma pessoa aqui que, se nós não olharmos com atenção, ela pode ficar esquecida. Essa pessoa pode passar desapercebida aos nossos olhos. Podemos ler esse texto e não notá-lo aqui. Mas é crucial para todo o desenrolar da história, não apenas de Maria, Isabel, mas da humanidade. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa não pode ser esquecida. Infelizmente, é a mais ignorada entre nós. Reformados principalmente. Talvez não entre os pentecostais, né? Os pentecostais, eles supervalorizam a pessoa do Espírito Santo. Mas, na verdade, nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo, um é mais importante que o outro. Todos são iguais em poder, divindade e majestade. Mas, às vezes, nós nos lembramos do Pai e também do Filho, mas nos esquecemos do Espírito Santo de Deus. Se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos ver que Maria ficou grávida por causa do Espírito Santo de Deus. Nesse momento, Isabel teve o discernimento e se alegrou junto com João Batista pela visita de Maria, discernindo que o Messias estava no ventre daquela mulher por causa do Espírito Santo de Deus. Ou seja, o Espírito Santo sempre está presente em nossa vida, de forma que eu e você não sabemos nem orar como convém, mas quem intercede por nós? O Espírito Santo de Deus, com gemidos inexprimíveis. Então, eu quero falar com você hoje um pouquinho sobre como o Espírito Santo agia no Antigo Testamento e como o Espírito Santo age hoje. Ou seja, será que na Antiga Aliança, na Antiga Dispensação, não tinha Espírito Santo? Será que só tinha Deus Pai e Deus Filho ali? Será que o Espírito Santo não estava atuando ali? Será que o Espírito Santo habitava nas pessoas, como hoje habita em nós? Como é que é isso? Entender, irmãos, a forma que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento nos leva a estender o nosso relacionamento com Deus e entender também a forma que o Espírito Santo aplica a sua palavra e move também nossa vida. O Espírito Santo está sempre presente aqui nessa noite. Você não sairia daqui compreendendo um só A ou um só tio do que eu vou lhe dizer, se não fosse a doce pessoa do Espírito Santo, abrindo a sua mente, abrindo o seu coração, abrindo os seus olhos, abrindo o seu entendimento, para que você compreenda o que será falado aqui. Eu não poderia estar pregando para você, se o Espírito Santo de Deus não me capacitasse, não me enchesse de ousadia, de intrepidez, para anunciar o Evangelho. Sim, o Espírito Santo está presente, e não apenas de 100 anos para cá. De 1906 para cá. Alguns recordemos vai dizer o seguinte: o movimento pentecostal,
iniciado no início do século passado nos Estados Unidos, trouxe uma interpretação diferente daquela dada ao longo de 2000 anos de história da igreja. Como eu disse, hoje quando se fala da pessoa do Espírito Santo, essa terceira pessoa da Trindade, às vezes se fala errado. Se entende errado a respeito dela. Nós, em 1906, na Rua Azusa, em Los Angeles, houve ali um movimento chamado de pentecostal, ou avivamento pentecostal, ou pentecostalismo. É chamado de o avivamento da Rua Azusa. E de 100 anos, um pouco mais para cá, os pentecostais, eles têm trazido uma perspectiva errada da pessoa do Espírito Santo, de como ele agia no Antigo Testamento e como ele continua agindo hoje. Inclusive, talvez o que eu vou falar aqui a você possa parecer estranho aos seus ouvidos. Talvez você possa questionar, será que é isso mesmo? Mas o que eu trago para vocês essa noite não é nada de mim. Isso é o que se creu em 2000 anos de história da igreja, mas que tem sido deturpado. Talvez essa estranheza venha por causa dos preconceitos já recebidos por todos nós da herança pentecostal. Mas, pela graça do Senhor, eu quero estudar ao longo da Escritura aqui com você rapidamente o agir do Espírito Santo, não apenas na vida dessas servas, Maria, Isabel, mas o agir dele ao longo, desde lá do princípio. Lembra Gênesis 1? No princípio, a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então disse Deus, o Verbo, Jesus Cristo, que haja luz e houve luz. Ou seja, o Espírito Santo sempre esteve presente desde a fundação do mundo. Então, o primeiro princípio nessa noite é, o Espírito Santo sempre agiu na vida do povo de Deus. Irmãos, olhe para Isabel. Quem era Isabel? A mulher de um sacerdote. Mas se fôssemos olhar de grosso modo, uma dona de casa. Uma pessoa simples. Ela não era uma sacerdotisa, até porque o povo de Deus não tinha sacerdotisa. As religiões que tinham sacerdotisa eram religiões pagãs. Por isso nós não queremos em pastorado feminino. Isabel não era uma profetisa. Isabel não era juíza como Débora. E não era rainha como Esther. Isabel era uma mulher simples, como você, irmã. Uma dona de casa. Uma esposa e agora uma mãe. Mas o que a Bíblia diz é que ela ficou cheia do Espírito Santo. E pasmem, antes do dia do Pentecostes. Ou pelo menos daquele dia que o Senhor Jesus havia prometido. O que aconteceu depois de mais de 30 anos para frente. A Bíblia vai relatar que tanto ela como João Batista em seu ventre, uma criancinha de 6 meses, ficaram cheias do Espírito Santo. Então veja que essa crença, que antes do Pentecostes não havia o mover do Espírito Santo, ou que o Espírito Santo não tinha vindo, é balela, é mentira. O Espírito Santo, alguns creem que só vinha sobre algumas pessoas e depois não habitava ali, ela saía fora. Não é isso que nós vemos na Escritura. Ou então que o Espírito Santo só atuava na vida de reis, profetas ou sacerdotes. De onde vêm todas essas crenças? Ora, dos pentecostais. E Isabel aqui vai colocar por terra essa crença, porque Isabel e João Batista ficaram cheios do Espírito Santo na velha aliança. Na velha aliança. Não tinha acontecido o pentecostal, sim, a festa de Pentecostes ocorria. Porque Pentecostes, ao contrário do que dizem os pentecostais, não foi um dia, não foi um movimento. O Pentecostes era uma festa comum. Havia várias festas onde o povo se reunia para adorar a Deus. A saber, a dos tabernáculos, a da Páscoa e a do Pentecostes. Então, quando se cumpriu o dia de Pentecostes, estava se cumprindo o dia dessa festa, onde os povos piedosos de toda a nação iam para ali. Pentecostes já era uma festa onde se comemorava ali algo grandioso. Era um lugar, um momento onde estava reunido cristãos não, judeus piedosos de todas as nações. Então não foi só no Pentecostes. Isabel, ela refuta isso, porque ela fazia parte da velha aliança. E aqui nós vemos ela cheia do Espírito Santo. Acredite que há uma diferença sim sobre a atuação e o poder do Espírito Santo. Mas não como é propagado por aí. O Espírito Santo ele agia na vida do povo de Deus sempre,
Ou como é que você acha que as pessoas lá, Davi, se arrependiam dos pecados? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o próprio homem? Ele vai e faz algo errado e, sabe de uma coisa? Eu acho que eu estou em pecado. Não. É impossível que haja convicção de pecados, da justiça e do juízo de Deus, sem a atuação do Espírito Santo de Deus. Não pode, não acontece isso. As pessoas não poderiam crer no Messias que viria se não fosse o Espírito Santo de Deus também abrir a sua mente e seus corações. Mas como é que ele fazia isso? Como é que era isso no Antigo Testamento? Como é que ele agia? Eu não estou falando que, vez ou outra, ele via com poder sobre a vida de reis, sacerdotes e juízes, e os usava ali. O livro de Juízes está aí para provar isso. Mas ele sempre esteve ali. Olha o que vai dizer o seguinte. Atos 1:8. Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Poder aqui do original grego é dunamis, que significa poder, força, habilidade. Ou seja, preste atenção que o texto não diz, mas recebereis regeneração, mas recebereis conversão, mas recebereis salvação ao descer o Espírito Santo a vocês. Recebereis poder, capacitação, habilidade para proclamar, para ser testemunha, para falar do Evangelho. Poder. Poder, não regeneração. Regeneração é o que nós chamamos de conversão. Quando uma pessoa se converte, ela é regenerada. E isso só pode ocorrer através da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Então, quando uma pessoa ela se converte e se arrepende, o Espírito Santo passa a habitar nela. Ou diríamos nós que é possível que uma pessoa se converta e o Espírito Santo a deixe. Isso é flertar com uma heresia. Olha o que vai dizer Joel 2, 28 e 29. Depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Então o que acontece aqui em Atos 1:8 é o cumprimento dessa profecia. Deus não apenas derramaria sua capacitação, o seu poder, apenas na vida de alguns reis, juízes ou sacerdotes, mas sobre todos, isto é, sobre mim, sobre você, sem distinção alguma. Todos nós seríamos capacitados para profetizar, para falar em nome de Deus, para pregar o Evangelho. É isso que o texto anuncia aqui. Isso confirma o que Pedro vai falar em 1 Pedro 2,9, dizendo, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. Se no Antigo Testamento algumas pessoas elas recebiam o poder, a capacitação para exercer alguma função, algum ofício, hoje todos nós que fomos feitos reis e sacerdotes temos esse poder e temos essa capacitação. E isso faz com que todos nós possamos não apenas nos alegrar na salvação que nos alcançou, mas fazer o que Pedro nos disse aqui, anunciar a grandeza de Deus. Ou seja, pregar o Evangelho não é apenas uma prerrogativa de pastores, mas de todo crente em Jesus Cristo. Todos nós devemos fazer isso. Ou seja, é por isso que nós não podemos dizer que o Espírito Santo não atuava, não enchia no Antigo Testamento. Que o Espírito Santo não habitava em pessoas do Antigo Testamento. Veja comigo, por exemplo, Abraão. Abraão foi quem? O pai da fé. Interessante, Abraão foi o pai da fé. A Bíblia vai dizer que ele creu na promessa de Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Agora, o pai da fé não tinha o Espírito Santo de Deus? Ou seja, aconteceu fé espontânea ali do coração dele, pipocou fé do coração dele. Irmãos, Abraão habitava em Ur dos Caldeus, uma cidade idólatra, uma cidade que a Deus havia sido esquecido ali. Se o Espírito Santo não abrisse o seu coração para atender a voz de Deus e ir para onde Deus disse, e para crer na promessa, ele jamais o faria, assim como ele atua em nós hoje. Quantas vezes as pessoas já te convidaram para vir à igreja, para ouvir a palavra, para participar de uma oração, e quantas foram as vezes que você rejeitou? Mas um dia, a luz brilhou no seu coração. Mas um dia, o Espírito Santo brilhou em sua mente, e os seus olhos foram abertos, e aqui você está.
Ou você diria para mim que a fé que você teve para estar aqui veio de você? Não, não vem. A fé que nós temos é infundida pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, o fato de Maria apenas entrar ali e saudar Isabel, e ela se alegrar de reconhecer que era o seu Senhor que estava naquele ventre, não é algo meramente natural. É algo que o Espírito Santo trouxe a ela, discernimento. Discernimento. Ninguém pode realmente enxergar as coisas como são se o Espírito Santo não abrir os nossos olhos para assim o ver. O Espírito Santo sempre foi este atuador na salvação, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos salvos hoje da mesma forma que eram salvos os santos irmãos do passado, pela fé, crendo. E quem levava aqueles homens a crerem no Jesus que viria, no Messias? Quem os convencia? Se não havia Espírito Santo, como dizem alguns. Quem te convence hoje que Jesus já veio? Quem traz convicção de pecados? Quem traz a esperança da sua volta? Quem faz isso, irmão? O Espírito Santo de Deus. É através dele que nós nos arrependemos. E assim recebemos a justificação pela fé. E como isso acontece? Conforme dito em João 16:8. Pelo convencimento do pecado, da justiça e do juízo, que isso é feito pela terceira pessoa da Trindade. João 3,5 vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Nós sabemos que a água aqui se refere ao batismo. Mas por que alguém se batiza? O que é o batismo? O batismo nada mais é do que uma confissão pública de algo que já aconteceu no seu coração, no seu interior, que é o arrependimento, que é o reconhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Aí você não poderia passar pelas águas, nem mesmo receber o dom do Espírito, se você antes não tivesse se arrependido, o que é uma prerrogativa, mais uma vez, do Espírito Santo de Deus. Olha o que ainda vai dizer Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Irmãos, como é que a gente pode dizer que aquelas pessoas que morreram antes da vinda de Jesus Cristo eram povo de Deus? Vocês não tinham o Espírito Santo. Porque Paulo diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Ele. Não pertence. Olha o que vai dizer. Olha o que vai dizer, vou citar apenas para você aqui, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz e paciência. Amor, alegria, paz, paciência, e continua. Qual o problema de interpretar que no Antigo Testamento não tinha o Espírito Santo? Que ele não habitava nas pessoas? Ora, significa dizer que as pessoas amavam, que as pessoas se alegravam, que as pessoas tinham paz plena, que as pessoas conseguiam exercer paciência sem o poder de Deus. Ou seja, que isso é algo inerente do próprio ser humano. Que o ser humano pode brotar do seu coração podre e corrompido todas essas virtudes. Mas Gálatas 22 diz: amor, alegria, paz, paciência, continua. Longanimidade, bondade, benignidade, por aí vai, são frutos do Espírito Santo. Como é que pessoas que não têm o Espírito Santo podem manifestar esse fruto? Como? Me explica. Não é possível. Não é possível. Foi pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, que Isabel e João Batista se alegraram e reconheceram o Messias. Não é possível ter alegria plena sem o Espírito Santo de Deus. Não é possível amar plenamente sem o Espírito Santo de Deus. Não é possível ter paz, alegria, paciência, se não for o Espírito Santo de Deus. É isso que o texto declara aqui. A criancinha pulou de alegria porque eles ficaram cheios do Espírito Santo e logo manifestaram os frutos do Espírito Santo. Então, não podemos aí fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Você veio aqui hoje cultuar a Deus? Você louvou ao Senhor? Você está ouvindo a exposição da Bíblia? Sabe quem te convenceu a estar aqui? O Espírito Santo. Sabe quem faz com que você abra sua boca e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor?
O Espírito Santo de Deus. Você lê a Bíblia na sua casa? Sabe quem te leva a ler a Bíblia? O Espírito Santo de Deus. Você ora? Sabe quem te leva a orar? O Espírito Santo. Você entende o que você lê? Você entende as pregações aqui? É o Espírito Santo de Deus. Você consegue viver em santidade? Quem te sustenta, irmãos, é o Espírito Santo. Santo. Ou seja, não há nada dessas coisas se não for o Espírito Santo atuando em nós. E desta forma também, aqueles heróis da fé citados aqui, que enfrentaram leões, que esperaram na promessa, eles não poderiam fazer se também não tivessem o Espírito Santo de Deus. É uma questão de lógica aqui. Se o pessoal no passado não tinha o Espírito Santo e era salvo, hoje isso também é possível. Se no passado eles poderiam crer sem ter o Espírito Santo, hoje então as pessoas podem crer sem ser convencidas por ele. É uma questão de lógica. É por isso que você vê muita gente aí que diz o seguinte: ah, pastor, mas aquela minha vizinha, aquela minha parente é tão gente boa, ela é um doce, é caridosa, é serva, não fala mal de ninguém. Ah, pastor, eu acho que ela vai, se ela morrer, ela vai para o céu. Ah, ela é muito boa, não é possível. Não é possível. De onde vem essa crença? Vem exatamente da crença de que o homem ele pode arrepender-se por si só. Arrependimento, irmãos, não é algo comum. É algo sobrenatural e é por isso que há festa no céu quando o pecador se arrepende de seus pecados. Mas muitos que trazem essa herança pentecostal acham que uma pessoa boa, ela pode então agradar a Deus e ser salva por sua própria bondade. Ora, se fosse assim, qual o propósito de Jesus Cristo ter vindo? Se existe alguém que pode pagar por sua dívida, alguém que pode agradar a Deus por sua bondade, não precisaríamos de Jesus Cristo. Mas porque a Bíblia vai dizer que as nossas obras são como trapo de imundícia, porque a Bíblia vai dizer que não há um justo sequer, nenhum, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, é que Jesus Cristo precisou vir. E quem nos convence que Ele é o Messias? Não é você, observando e estudando. É a terceira pessoa da Trindade que está sempre atuando em nossos corações. Segundo princípio. Então, no primeiro eu tentei te mostrar aqui como o Espírito Santo sempre esteve atuando no Antigo Testamento e habitando em pessoas. Agora, segundo princípio, há relatos do Espírito Santo entrando e saindo de pessoas no Antigo Testamento. Talvez seja algo que você poderia argumentar aqui nessa noite. Ah, pastor, mas quando eu leio a Bíblia, o Antigo Testamento, eu vejo que o Espírito Santo ali, parece que está entrando e saindo das pessoas. Você tem Davi, por exemplo, dizendo o seguinte: não retires de mim o teu Espírito. Você tem Saul, onde a Bíblia diz que o Espírito Santo se afastou dele. Como é que a gente interpreta essas passagens mais difíceis da Bíblia? Ora, com as que são mais simples de se entender. Como é que a gente entende a Bíblia? A gente entende a Bíblia pela própria Bíblia. Essa é a melhor ferramenta hermenêutica. A Bíblia explica a Bíblia. Os textos mais fáceis explicam os mais difíceis. E primeiro, para começar explicando isso aqui, eu quero que você tenha em mente que há uma distinção entre a ação salvadora e a ação capacitadora de Deus. Ou do Espírito Santo de Deus. Então, quando Davi ele vai dizer, não retire de mim o seu Espírito, o que ele está querendo dizer ali? Que o Espírito Santo que entrou iria sair? Claro que não. Ele está dizendo que é o seguinte: não retire de mim a capacitação, a unção para que eu possa continuar governando esse povo, como o Senhor fez com Saul. É isso que Davi está dizendo ali. Porque pense comigo, se o Espírito Santo pudesse entrar e deixar pessoas no Antigo Testamento, que garantia você teria que ele não entrou em você e quando você pecar, ele não sai de você também? Então não faz sentido nenhum Davi está dizendo aqui que o Espírito Santo estaria saindo dele, mas que aquela capacitação para ele governar, sim, estaria passando dele. Sansão, por exemplo. A Bíblia vai dizer que o Espírito se apartou dele. E qual foi a consequência imediata? Ele perdeu a sua força, ele perdeu a capacidade que Deus havia dado a ele. Mas não a salvação. Não a salvação. Meu irmão, no dia que você perdeu o seu Espírito Santo, no dia que o Espírito Santo deixar você perdeu sua salvação. No dia que o Espírito Santo puder sair de você, porque você pecou,
No dia que você puder deixar de ser filho, é o dia que o Espírito Santo pode sair de você. Enquanto isso, ele continua ali, habitando em você. Por isso a Bíblia muitas vezes vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque assim, quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Isso não quer dizer que ele vai ser tirado de nós. É mais ou menos o seguinte, para que você possa compreender. Você tem seu filho, né? E o seu filho às vezes faz coisas que te chateiam. Faz bagunça, responde, faz birra. E como é que você fica como pai? Se você é um bom pai, no mínimo você fica entristecido com aquela ação. Mas você vai abandonar o seu filho? Não vai. Não vai. Você pode ficar triste, mas abandonar você não vai. O Espírito Santo, quando nós pecamos, ele também se entristece. Porque afinal ele é santo. Mas ele não se retira do seu povo. Então, a Bíblia vai dizer que Jesus ele enviou 70 para pregar o Evangelho, para fazer maravilhas. E sabe quem estava no meio desses 70? Judas Iscariotes. Algumas pessoas perguntam, mas será que Judas ele fez milagres? Irmãos, a questão não é se Judas fez milagre ou não. A questão é se você entende que fazer milagre não é grande coisa. Lembra Moisés? Moisés joga o seu cajado. E o milagre acontece, o seu cajado se transforma em serpente. O que os magos fazem? Imitam. Moisés ele transforma a água em sangue. E o que os magos fazem? Imitam. Até o ponto que Moisés ele começa a fazer diversos milagres. E aí os magos falam, não, isso nós não conseguimos. Milagre não é grande coisa. Você tem Jesus dizendo, lá em Mateus 7, se eu não me engano, que havia um certo tipo de pessoas ali que falava, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós pregamos, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. Que Jesus responde, apartai-vos de mim, malditos de meu Pai, para o fogo eterno, porque jamais vos conheci. Lá para Mateus 25, Jesus vai falar sobre o falso profeta, que vai surgir nos últimos dias, que se possível enganaria até os eleitos. Apocalipse nos dá alguns relatos sobre ele, dizendo que ele faria descer fogo do céu, como Elias. Mas mais, nós vemos Judas, no meio dos 70, expulsando demônio provavelmente, e fazendo milagres. Então, irmãos, fazer milagres, ser usado por Deus, não é grande coisa. A Bíblia vai dizer, e nós temos essa convicção, de que o diabo ele não faz nada sem a permissão de Deus. Lutero chega a dizer que Satanás é um cão na coleira de Deus. Ou seja, Judas estava ali, capacitado pela uma unção do Espírito de Deus, fazendo milagre. Mas uma capacitação, não regeneração. Porque fazer milagres não é grande coisa. Não é grande coisa. Mas com base nessa ideia, muitos vão dizer que os crentes do Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito Santo e mais, eles estavam na lei e por isso o Espírito Santo ainda não havia descido. A pergunta é, estar debaixo da lei é relativo a um período da história ou a um modo de vida? O que é estar debaixo da lei? Você sabe o que isso significa? Os pentecostais dizem muito isso, né? O período da lei, o Antigo Testamento, é o Antigo Testamento? Não. O que significa estar debaixo da lei? Ora, estar debaixo da lei significa ao modo de vida. Que modo de vida? Que estilo de vida? Aquele que quer se justificar pelas suas obras, não por fé. Quem quer se justificar por seu mérito próprio, ele está debaixo da lei. Ele está tentando alcançar justificação, salvação, regeneração pelo que ele faz e não por aquilo que Cristo fez. Não crendo no que Cristo fez. É isso. Gálatas 4:21 vai dizer que o povo estava sob a lei. Era o povo do Novo Testamento. Mas por que Paulo vai dizer isso? Porque eles estavam querendo se justificar pelas obras da carne, pela força do seu próprio braço. Ou seja, como eu já disse aqui, no Antigo Testamento eles acreditavam no Cristo que viria. A única diferença é que nós cremos no Cristo que já veio. Não havia graça no Antigo Testamento? Não, é o que o Salmo 63 declara. A Bíblia vai dizer, Davi vai dizer ali, tua graça é melhor que a vida. Davi, irmãos, personagem lá do Antigo Testamento. Tua graça é melhor que a vida.
Sim, já havia o Espírito Santo, já havia a graça de Deus. Tudo sempre foi como já é. Agora, o que não é estar debaixo da lei? Romanos 6,14, não coloquei aí, mas eu vou citar para você. Paulo vai dizer que só existe duas formas, na verdade em Romanos 6 inteiro, só existe duas formas de você se salvar. Através do cumprimento de toda a lei, sem tropeçar em nenhum mandamento, no caso os 10 mandamentos para você entender que é o resumo, ou então pela fé em Jesus Cristo. Agora ele também vai dizer que várias leis se cumpriram, e são as leis cerimoniais. Ou seja, aquelas leis que são de cunho moral, elas ainda valem. Você não pode sair por aí matando, pode? Não pode. Você pode sair por aí adulterando? Não pode. Mentindo? Desonrando seus pais? Não pode. Não pode. Nós estamos livres de ser salvos pela obediência da lei. É isso só que Cristo fez por nós. Ele nos livrou de ter que cumprir toda a lei para ser salvo, sendo Ele mesmo o cumprimento de toda a lei e nos ortogando gratuitamente essa graça, então, esse dom gratuito para que possamos ser salvos. Martinho Lutero vai dizer o seguinte, que a lei nos leva a Cristo para justificação e Cristo nos leva a lei para santificação. Ou seja, nós olhamos para a lei e dizemos, eu não posso me salvar. E é verdade. O Espírito Santo traz essa luz sobre nós. Então o que Jesus Cristo faz? Como é que eu posso te agradar, Senhor? Ele nos pega pela mão e nos leva de volta à lei. Fala, cumpra esses mandamentos. Não mate, não roube, não adultere, honre seu pai e sua mãe, não adore outros deuses, tenha um dia de descanso. É assim que você vai se santificar. Se santificar. Só existem dois meios de salvação e sempre houve. Obedecer toda a lei, todos os desígnios de Deus, ou encontrar alguém que tenha feito em seu lugar e te dê isso gratuitamente, e pague a sua dívida e te dê o recibo gratuitamente. Gálatas 3, 10 a 11 diz o seguinte, pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas nos livros da lei. Lembra de Deuteronômio 28? Tinha uma série de leis que tinha que ser cumprida e uma série de bênçãos pelo cumprimento dessa lei. Mas também uma série de maldições que viriam sobre aquele que não cumprisse a lei. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. Pela fé. Olha o que diz Gálatas 2:21. Assim, não cancela a graça de Deus, pois se a justiça vem por meio da lei, então Cristo morreu inutilmente. Ora, se fosse possível alguém se salvar sem crer em Cristo, Jesus não precisaria ter vindo e morrido, sofrido por nós. Mas porque não é possível, ele veio. Agora, quem te convence a crer nele? A crer no sacrifício? A ter essa garantia, essa convicção de que se você morrer hoje, você vai com uma bala para o céu? Certamente não é você. Se isso pudesse ser gerado espontaneamente no nosso coração, a nossa igreja estaria lotada de gente. Mas porque é uma obra dada por Deus, através do Espírito Santo de Deus, a quem Ele quer, é que muitos não creem, é que muitos rejeitam a Cristo. Então veja que estar debaixo da lei é simplesmente isso. É desprezar a graça de Deus, é desprezar o sacrifício de Cristo e confiar no seu próprio mérito, na sua própria bondade. Quando nós falamos do Espírito Santo, é impossível a gente não tocar em um assunto delicado. Porque o que é o Espírito Santo para os pentecostais? É o Xarabacanta, né? Basicamente isso é o Espírito Santo para eles. O Espírito Santo para eles só tem essa função. E essa função é até mesmo a mais importante que a função salvífica. Então, até nisso eles estão errados. Porque Atos 2 vai dizer que o dom de línguas ali não é o Xarabacanta. Não é algo que não pode ser entendido, mas é a capacitação do Espírito Santo para falar em outros idiomas. E por que isso foi possível? Por que isso foi preciso, melhor dizendo? Porque não havia escolinha de inglês naquela época. Não havia tempo para você se matricular e aprender outro idioma. Então, Deus ele derrama do seu Espírito, conforme dito lá em Joel 2, como uma capacitação sobrenatural para que aquelas pessoas pudessem falar das grandezas de Deus a todos aqueles que estavam reunidos ali por conta daquela festa chamada Pentecostes. Ora, os galileus, irmãos, eles sofriam um certo preconceito, porque eles mal sabiam falar o aramaico.
Mal sabia falar o aramaico. É por isso que as pessoas se admiram. Peraí, não são todos esses galileus que estão falando em nossa língua materna? Como é que isso é possível? E haver linguagens ali complexas. Isso era possível através da capacitação do Espírito Santo de Deus que veio sobre aquele povo. Agora, o Espírito Santo também, o falar em línguas, a capacitação para falar em outros idiomas, era um sinal para os incrédulos, não para crentes. Ou seja, qual o propósito da língua aqui em muitas igrejas? Se exibir, né? Saber quem fala mais palavras do Xarabacanta, né? Eu sei falar um monte. Eu acho que eu falo em língua mais que vocês aqui. Eu sei Siriana lá na praia, Chupa Bala House, sei várias, né? Então, na época ali do apóstolo Paulo, na igreja dos Coríntios ali, estavam até disputando quem falava em mais idiomas, mas sem propósito, porque isso era um sinal para os ímpios, para os incrédulos. Não tinha propósito. Então, lá em Atos 2, a gente vai encontrar pelo menos 3 verdades. Que essa capacitação dada pelo Espírito Santo, o dom de línguas, eram idiomas, era uma capacitação sobrenatural para este propósito, de forma que muitos creem que até cessou em nossos dias. Segundo, o dom do Espírito Santo é concedido aos que creem, aqueles que se arrependem de seus pecados, de forma que alguém que não creu é alguém que não tem o dom do Espírito. E terceiro, e esse é importante, a plenitude, que é o enchimento do Espírito Santo, isso sim acontece várias vezes. O que muitos vão confundir é isso. É ter o Espírito Santo de Deus com ser cheio do Espírito Santo de Deus. É possível que você tenha o Espírito Santo de Deus em você, mas seja alguém vazio? É. Assim como é possível que você tenha o Espírito Santo de Deus e seja alguém cheio da plenitude dele. A Bíblia vai dizer que nós devemos buscar ser cheio do Espírito Santo. Em Efésios 5, como? Louvando a Deus, com ações de graças, com a comunhão. É dessa forma que nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus. Agora, se uma pessoa não louva a Deus, ela não se enche da palavra, ela não está em comunhão, ela não anda em um estilo de vida de gratidão com ações de graça, como é que essa pessoa vai se encher, ela vai se sentir plena? É por isso que muitas pessoas não fazem isso e no final elas dizem, não, o Espírito Santo se retirou de mim. Não é que o Espírito Santo se retirou de mim, é que você tem alimentado a carne e não o Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós no dia que nós nos convertemos, no dia que nós nos arrependemos, porque é impossível fazer isso sem o tê-lo. Aqui na época de Paulo, aqui em Atos 2, o Espírito Santo veio, no meio daquela festa ali, encheu algumas pessoas na capacitação sobrenatural para falar idiomas, para que eles pudessem pregar o Evangelho. Sabe por que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo hoje? Para que a alegria tida por Isabel, de reconhecer que a plenitude do tempo havia chegado e que aquela criancinha, aquele feto que estava no ventre de Maria era o Messias, nós possamos ter também a alegria da nossa salvação. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, eles podem, como Isabel e João Batista, se alegrar no Deus da sua salvação. E mais que isso, eles não apenas ficarão calados, mas eles irão proclamar a respeito daquele que veio e os salvou. Irmãos, isso que é ser cheio do Espírito Santo de Deus. É ser cheio da alegria dele, é ser transformado por ele, é ser a cada dia mais santo e não apenas deixar isso reservado a nós, mas proclamar a outros. É o Espírito Santo que opera a obra de Deus em nós. É Ele que nos lapida, é Ele que nos convence que estamos em pecados, é Ele que nos leva a lermos a palavra de Deus, a nos alimentarmos de Deus. Foi Ele que capacitou João Batista a pregar, os apóstolos a proclamar o Evangelho e a morrer por esse Evangelho, a curar pessoas, a orar por enfermos. Assim como Ele também fez no Antigo Testamento, usando, por exemplo, Sansão com a sua força para libertar Israel, usando Moisés para libertar o povo, José com discernimento para interpretar sonhos. Todos esses fizeram obra de Deus, porque estavam cheios do Espírito Santo de Deus. É impossível você agradar a Deus, é impossível que você faça a obra de Deus, é impossível que você reconheça a Deus sem a pessoa do Espírito Santo de Deus. Uma última coisa
para nós encerrarmos aqui, é que o Espírito Santo, ele não anula as emoções. Ou seja, principalmente no meio reformado, parece que quanto mais seco, né, mais cheio do Espírito Santo. E no meio pentecostal, quanto mais emocionado, mais cheio do Espírito Santo. Mas os dois extremos são perigosos. Agora, uma coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo ele não anula nossas emoções. Veja que Isabel, quando ela ficou cheia do Espírito Santo, ela se alegrou. João Batista se alegrou no seu ventre. Ela reconheceu que a mãe do seu Senhor estava diante dela e que aquele que estava no ventre era o Messias. E ela exclama em voz alta. Eu já disse para vocês semana passada que exclamar é mais que falar, que legal, a mãe do meu Senhor veio aqui. Ela grita, ela berra. Irmãos, quando o Espírito Santo se move em nós, é impossível que muitas vezes isso não mexa com as nossas emoções. Sim, às vezes você vem aqui no culto, ouve uma boa palavra, se emociona. É o Espírito Santo de Deus. Às vezes você vai para sua casa e reflete sobre aquilo que você ouviu e fala, poxa vida, não é que eu estou errado mesmo. É o Espírito Santo de Deus. Agora, o que nós não podemos fazer é o seguinte. O cristão vem no culto. Acho que hoje o culto não foi bom. Mas por quê? Eu não senti nada. Ora, mas teve uma palavra ali que foi heresia? Não. Algum dos louvores ali cantados não era bíblico? Não, eram todos bíblicos. Mas então o que aconteceu? Não, eu só não senti nada. Lembra o exemplo do feijão com arroz? Esse dia eu fui comer na casa da minha mãe, irmãos, eu não sei o que ela fez. Só tinha feijão e arroz. Foi o que deu tempo dela fazer lá, né? Irmãos, eu não sei o que tinha no feijão e arroz, estava delicioso. Estava muito bom. Nem precisava de mistura, salada, era só feijão com arroz. Eu comi que repeti. Mas, irmãos, eu como feijão com arroz praticamente todo dia. E a maioria dos dias eu não sinto nada. Eu só como o feijão com arroz todo dia, né? Irmãos, é assim também que acontece. Às vezes nós vamos ao culto e saímos dali emocionados, cheios do Espírito Santo. Aquela palavra nos tocou, o Espírito Santo moveu e aquilo acabou mexendo com as nossas emoções. O Espírito Santo moveu ali. Mas há dias que nós chegamos, ouvimos a palavra, nos alimentamos e nada de sobrenatural acontece. Nós voltamos para nossa casa da mesma forma. Mas não pense você que o Espírito Santo não estava aqui agindo em nossos corações. Sim, o Espírito Santo está sempre presente. Por isso que a espiritualidade, irmãos, não pode ser baseada em sensações e emoções, porque se forem, acabará no momento que essas sensações cessarem. Agora, o outro problema são os reformados, que acham que quanto mais gelado, melhor. Eles vão ali, está ali um louvor bacana, o pessoal batendo palma, eles estão lá, igual um sorvete, olhando para um lado, para o outro. Peraí, você está cultuando a Deus. Adore ao Senhor. Você está cantando verdades preciosas da Escritura. Aí tem gente que senta e fica olhando acontecer, irmãos. Eu fico indignado. Deus está ali, o Espírito Santo está se movendo ali. E você, em vez de aproveitar para se encher dele, nada acontece, você fica só observando. Como você assiste TV. Tem reformado que acha que o louvor tem que ser só um órgão e vozes. Não, por quê? Nós podemos usar todos esses elementos para tornar aquilo que já é um elemento essencial do culto, que é o louvor, algo melhor, algo mais gostoso, prazeroso, que conduz a igreja a adorar ao Senhor melhor. Mas muitos não. E quando alguém chora, hein? Se alguém chora no meio pentecostal, no meio reformado, aquele ali está se deixando levar pelas emoções. Irmãos, não há nada de errado, às vezes nós nos emocionarmos. Acontece, há palavras que nos tocam profundamente, que tocam a nossa alma, e o Espírito Santo ali toca o nosso ser. E nós, aquilo que está fervendo por dentro, acaba trazendo ali reflexo por fora. Há dias que você vai orar lá na sua casa, ou na oração, e você se emociona. Mas há dias que nada acontece. Não significa que o Espírito Santo não esteja presente. Então veja que a gente tem que tomar sempre cuidado com os excessos,
ou achar que se não teve emoções afloradas, não houve o Espírito Santo, mas também achar que se houve emoções, aquilo ali não é reflexo de que há o Espírito Santo agindo. Não. De vez em quando eu choro também, não todo dia. Sou duro na queda, né? Vamos assim dizer. Mas há momentos que não tem como. Você vai orar por uma situação difícil, irmãos, e não há como conter. Mas a maioria das vezes você ora e nada acontece. Não se preocupe se você não sentir. Apenas creia no que a palavra afirma. E por fim, quando nós oramos, como nós cantamos, quando nós ouvimos e lemos a palavra, nós somos cheios do Espírito Santo, que passou a habitar em nós no momento que nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e que somos pecadores. De forma que ser cheio do Espírito Santo é viver um estilo de vida para se alimentar dele. Algumas pessoas elas me procuram e dizem: pastor, eu não consigo vencer os meus pecados. Eu falo: você tem orado? Bem pouco. Você tem lido a Bíblia? Faz um mês que eu não leio. E louvor, como é que é? É que eu prefiro assistir a Rede Globo. Está explicado. Você está alimentando mais a carne. É por isso que você não consegue vencer os seus pecados. Aqui no culto é um momento onde sim, nós estamos aqui, oramos, cantamos, ouvimos a palavra, e é um momento para sermos cheios do Espírito Santo. Mas não pode ser apenas um momento aqui. Precisa ser algo diário. Isabel, ela foi cheia do Espírito Santo de Deus, e ela se alegrou no Senhor. Você quer viver uma vida de alegria no Senhor? Se encha da pessoa do Espírito Santo. Amém? Vamos nos colocar de pé?